Prefeituras da macro-região estão na mira do Tribunal de Contas. O levantamento aponta que centenas de municípios estão em risco fiscal e receberam alertas do TCE. Não observar os aspectos apontados pode trazer consequências enormes para os prefeitos. O Tribunal de Contas do Estado está de olho nos municípios paulistas. O último levantamento de análises contábeis com relação ao terceiro bimestre de 2019 traz dados preocupantes. Toda esta parte vermelha do mapa indica cidades que têm alertas com relação à gestão fiscal e orçamentária. Dos 664 municípios paulistas, 559 têm algum tipo de alerta. Ou seja, 86% das administrações têm receita insuficiente para o cumprimento de metas ou indícios de irregularidades orçamentárias. Que estão praticamente relacionados a quando eles não estão arrecadando aquilo que foi previsto na lei orçamentária, quando estão gastando mais do que arrecadando, tem um equilíbrio entre receita e despesa, quando eles estão atingindo os gastos com pessoal, estão elevados, atingindo o limite de prudencial com gastos de pessoal, e quando o endividamento deles está elevando, tudo isso é objeto de alerta do Tribunal de Contas. A Prefeitura de Ribeirão Preto, por exemplo, recebeu só esse ano 14 alertas do Tribunal de Contas. Os apontamentos indicam alto gasto com a folha de pagamento e também a dívida consolidada que tem comprometido as contas. O chefe do Executivo também foi orientado quanto ao déficit do IPM. Eles têm que analisar o alerta e, a depender da motivação desse alerta, ele tem que tomar as providências. Vamos supor, se está gastando mais do que está arrecadando, tem que segurar os gastos. Se está com a folha de pagamento se aproximando com o limite máximo, ele tem que segurar gastos dessa natureza, evitar admissões, evitar contratações, aumentos salariais. Então, isso vai a depender da natureza do alerta. É preocupante. Os prefeitos precisam tomar conhecimento desse alerta e tomar atitudes para evitar problemas no final do ano. O diretor do TCE explica que os prefeitos precisam se atentar ao que foi apontado nos alertas para não sofrerem graves consequências. Se você não tomar o cuidado e acertar essa situação, fatalmente no final do ano, a depender do contexto dessas contas, do volume desse déficit, o tribunal vai emitir um parecer desfavorável, que depois, se acatado na Câmara, ele vai ter sua conta reprovada. Além das prefeituras, câmaras de várias cidades da macro-região também receberam alertas do Tribunal de Contas e os presidentes das casas de leis precisam redobrar a atenção. Vitor é do Comitê de Transparência de Ribeirão Preto e considera grave o fato de muitos municípios estarem em risco fiscal. Ele aponta ainda a importância da divulgação desses dados. É preocupante, mas eu acho que a fiscalização e essa divulgação de dados pelo Tribunal de Contas é essencial e super importante para a população brasileira em épocas de arroxo fiscal e de contenção de gastos públicos. Por meio do site do TCE é possível saber quais municípios receberam algum tipo de apontamento do tribunal e a quantidade de alertas. Fato que também precisa ser observado com preocupação pelos moradores, já que estamos falando de problemas que podem comprometer as contas dos municípios em que vivemos. Nós temos esse mapa virtual, uma plataforma que encontra-se no nosso próprio site, onde a gente, digitando o nome do município ou passando o mouse, você vai verificar quantidade de alertas que esse município recebeu, que tipos de alertas foram esses, você tem acesso ao próprio documento que a gente encaminhou para as prefeituras. André Costa para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, e a divulgação desses dados apenas reforça que as cidades da nossa macro-região gastam mais do que arrecadam. Boa tarde, Zé Rita. Falta gestão do dinheiro público. Ximene, boa tarde. Eu acho o seguinte, o Tribunal de Contas ele faz o seu papel, ele periodicamente vai às prefeituras, muito mais como uma consultoria, como um acompanhamento, para indicar se a tendência é fechar as contas como deve ser feito ou o que está irregular, para permitir aos prefeitos realmente regularizar a situação no fechamento. Então, na verdade, essa antecipação que é feita não é necessariamente alguma coisa de maior preocupação. É sim um alerta para que algo seja feito. Mas é preocupante saber que 90% dos municípios paulistas receberam algum tipo de alerta do tribunal.
Exato, Gimene. Esse orçamento atual ele foi feito no ano passado e esperava-se um crescimento nesse ano aí na faixa de 3%. Então se projetou um crescimento de arrecadação nessas proporções. Isso não aconteceu. E os custos mais ou menos se mantêm, mas a receita caiu. Então provocou dificuldade em todas as prefeituras, mas cabe ao gestor público, é claro, com inteligência, com competência, sua equipe, administrar isso para reverter a situação e fechar o ano de forma adequada. É isso que eu quero saber, qual que deve ser o papel do gestor diante desses apontamentos? Ação, não pode nunca negligenciar a situação, eu acho que tem que agir, é possível reverter a situação, eu sei que todos estão com dificuldades, assim como algumas empresas, mas não importa, o importante é partir para a solução, ver dentro da legalidade o que pode ser feito e provocar ou redução de custos ou aumento de arrecadação na medida do possível para poder equilibrar as contas e fechar certo. Muitos municípios enfrentam problemas com gasto excessivo em pessoal. É preciso enxugar a máquina pública e deixar de lado os apadrinhados políticos? Olha, essa questão da estabilidade no emprego sempre preocupou o serviço público, na minha opinião, porque você acaba tendo um grupo de pessoas que não necessariamente estão comprometidos, mas tem que mantê-los ali. Por outro lado, tem os comissionados também, que deve ser reduzido, e principalmente os institutos de previdência dos municípios, que vêm agregar de uma forma significativa o custo de pessoal das prefeituras, que também, se passar a reforma tributária, a reforma previdenciária, como se espera, incluindo municípios e estados, isso vai ser minimizado. E qual deve ser o papel da sociedade em geral com a divulgação desses dados, que mostram um descontrole aí das contas públicas? Na verdade, como parte disso deveria ser feito pela Câmara Municipal, que eu acredito que faça, tá? De acompanhar isso, mas muito mais no sentido de ajudar, de apoiar, do que necessariamente uma posição policialesca. E dessa forma a sociedade também pode acompanhar tudo o que está acontecendo e poder se manter informada. Muito obrigada, Zé Rita, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar as irregularidades no transporte escolar de Mococa. Pucci. Queixmene.